Fornecer o vírus é um conjunto de atividades, né? Primeiro, a gente precisa ter o cuidado de ter as células num momento bom para a gente poder infectar essas células. A gente aqui usa células Vero, que são células de rim de macaco, né, que foram estabelecidas lá nos anos 50, 1950, alguma coisa. E essas células, a gente usa elas como substrato para a multiplicação viral, né? O vírus, por si só, ele não multiplica sozinho, né? Ele requer uma célula para ele se amplificar. Depois, caracterizar esse vírus quanto ao título, por exemplo, né? E a pureza deles. E acho que principalmente, né, para um estudo que demanda a gente fornecer vírus várias vezes, é ter certeza de que eles estão estáveis e que eles vão se comportar da mesma forma todas as vezes que foram usados para a pesquisa, né? Para procedimentos de purificação viral que tem a ver com a questão da vacina, a gente fornece litros de vírus. Para um ensaio desse, que foi feito para esse trabalho, a gente forneceu alguns ml, né? Umas frações de litro. E, vamos dizer, para uma partida normal de vírus que a gente faz aqui, a quantidade que a gente usou para esse trabalho daria para fazer uns 500 trabalhos. Basicamente, assim, de 24 a 72 horas, esse vírus consegue se multiplicar milhões de vezes. A célula, em geral, ela fica aderida numa superfície, né? E o vírus, quando sai da célula, ele sai flutuando, fica no sobrenadante dessas células, no meio de cultura. Apesar de que o Zika ele é um vírus muito lítico, ou seja, ele infecta a célula e no final ele acaba destruindo essa célula. Então, se a gente deixar muito tempo, a gente não vai ver mais células, só vai ter vírus lá. Isso é uma das coisas interessantes até do trabalho, né? Porque justamente por esse poder dele de lisar a célula, de acabar com a célula, é que o trabalho pode ser feito. Isso daqui é a maneira como a gente faz a titulação do vírus. Então, para vocês terem uma ideia, nesse primeiro lado, essas duas fileiras de pocinhos, a gente tem apenas células, né? Então, essas células crescem aderidas na placa, formam esse tapete. Quando a gente cora, fica esse tapete totalmente preservado. Na presença do vírus, o que acontece? O vírus destrói a célula, então ele vai eliminando esse tapete. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que o vírus em baixa diluição, ou seja, muito vírus, ele destrói totalmente o tapete de células. Conforme a gente vai diluindo mais o vírus, esse tapete vai ficando mais preservado até que a gente começa a ver esses pontinhos, né? Esses pontinhos são as placas. Então, através da contagem dessas placas, né, multiplicando pela diluição, a gente consegue saber quantos vírus tinha na preparação original. Bom, o que a gente viu é uma diminuição no título, né, desses vírus, né? Então, aqueles vírus que foram utilizados para infectar os tumores, eles, no final, produziram menos vírus, né? O que infectou o tumor produziu menos vírus, e aí a gente viu, quando a gente foi titular nas placas, a gente viu uma diminuição. Então, por exemplo, vamos dizer que aquele que não encontrou o tumor seria esse, e aquele que encontrou o tumor seria esse. Quer dizer, a gente vê claramente que o título viral foi diminuindo até que desapareceu, em alguns casos.